Olá a todos, eu sou Gero Maita, eu falo aqui do meu centro, o Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, e sou também apresentador do programa Umbanda do Bem na Rádio Talk Xeruanda. Eu quero agradecer os comentários, os acessos, a contribuição que nós podemos estar dando para os nossos irmãos umbandistas, espiritualistas, que através dos nossos vídeos estão encontrando um respaldo para o seu aprendizado. Lembrando que de forma alguma é nossa intenção competir ou julgar que o nosso trabalho seja melhor do que o trabalho de qualquer outro irmão que esteja expondo, como nós, o seu ponto de vista aqui na internet. Mas vamos ao que interessa. Nós, nessa semana no Falando de Umbanda, vamos começar a apresentar uma série de vídeos, mais ou menos um mês, falando a respeito das responsabilidades do sacerdote e do médium de Umbanda. Nós nos preocupamos muito, com os espíritos, com as práticas, mas nós acabamos esquecendo de darmos uma atenção para o lado moral, tanto de sacerdote, dirigente, responsável, chefe de terreiro, e o médium, o trabalhador, aquele que dedica o seu tempo para poder estar praticando a caridade doutrinária umbandista. E quando nós falamos dessa questão de sacerdote, dirigente, chefe de terreiro, nós esbarramos em duas palavras que ultimamente têm gerado muito atrito, se assim podemos dizer, na internet principalmente, Uma que é a consagração e outra que é a iniciação. Quando se é consagrado e o que é consagrar, e quando se está iniciado. E primeiramente, o que é iniciação? Dentro da nossa vivência e aprendizado com os tutores da nossa mediunidade na Umbanda, nós aprendemos que iniciação não é algo que se conquista à custa de alguns meses. Nós temos aí, ultimamente, diversas fontes que oferecem iniciação num curto espaço de tempo, onde você estará apto para desenvolver uma determinada atividade. Nós respeitamos todas as práticas que visam levar a essa tal iniciação, mas tão somente aqui estamos contestando o ato de iniciar e de consagrar. Primeiramente, vamos buscar no dicionário o que significa iniciação. Iniciação significa aprendizagem, aprendizado ou ainda estágio. Então, quando nós mencionamos e interpretamos essas palavras, para o praticante, o médium de Umbanda ser iniciado, como era adequado às práticas africanas, lemurianas, atlantes, egípcias, maias, entre outras espalhadas pelo mundo, se faz necessário um tempo de amadurecimento, onde esse praticante deve vivenciar as situações para poder estar aplicando o seu aprendizado. Nós não acreditamos que num curto espaço de tempo se adquira a sabedoria para poder lidar com determinada situação e principalmente a sabedoria para manipular totalmente uma força que nos é ensinada. Quando falamos desse ensinar, nós falamos de um compromisso, e quando falamos de compromisso, esbarramos na segunda palavra, que é consagração. Do hebraico, a palavra kadosh significa santo. E quando nós pegamos a consagração ainda dentro do dicionário, para nós amadurecermos mais essa palavra, nós encontramos uma frase muito interessante para designar consagração: separado por Deus. O que seria, dentro dessa palavra, separado por Deus, ou que ainda interpretamos do hebraico kadosh, santo, que nós poderíamos estar aplicando dentro da Umbanda? A primeira vivência que o médium de Umbanda tem com inúmeras práticas que lhes são ensinadas dentro do terreiro, nos dá essa oportunidade de assumirmos um compromisso com aquele determinado elemento, prática, atividade que nos é confiado pela espiritualidade. Então nós poderíamos aplicar isso
a palavra kadosh, né? A palavra separado por Deus. O que seria ser separado por Deus? Seria o fato de sair do mundo profano e entrar no mundo sagrado. É onde nós assumimos responsabilidades e dentro dessas responsabilidades nós vamos adquirir a nossa experiência. Quando adquirimos essa experiência, nós nos tornamos um iniciado. E, novamente, como abordamos agora, o passar do tempo, né, a vivenciação de experiências através do tempo é que poderiam, através dessa consagração, que é o chamado, que é a prática, a responsabilidade que nós assumimos dentro de um rito que nos leva a ter essa possibilidade de passar para outra pessoa ou ainda liderar um grupo de pessoas aonde vamos com este grupo vivenciar uma nova experiência. Nossa apresentação de hoje nesse vídeo, né, onde falaremos de responsabilidades nesse mês de sacerdote, de médium dentro da Umbanda ou dirigente, chefe de terreiro, o nome que nós queremos aplicar, vem justamente pelo fato de que nós temos notado muitos irmãos que se consagram ou que assumem uma responsabilidade de experiência, de vivenciação e logo se arvoram a querer abrir terreiro, a querer fazer atendimento, mas sem nenhum preparo, sendo como nós comumente encontramos, lemos essa frase, né? Cego guiando cego. Então, quando falamos de sacerdócio, quando falamos de uma responsabilidade de dirigir um grupo, quando falamos do cargo de uma chefia de terreiro, nós estamos abordando uma questão muito séria, que deve ter uma responsabilidade por detrás disso, não somente de conhecer essa ou aquela prática energética, espiritual, ou ter uma mediunidade desenvolvida, mas saber que a espiritualidade está confiando a você a vida de outras pessoas. Então acreditamos sim que a consagração é o chamado à responsabilidade, e a responsabilidade nos traz a experiência que poderíamos aqui estar classificando para todos os nossos ouvintes, aqueles que acompanham esse trabalho do Falando de Umbanda, como a verdadeira iniciação que nós devemos ter em nossas vidas. Experiência, gente, não é coisa que vem da noite para o dia. Experiência, você não dorme, né, com uma consagração e acorda com uma iniciação. Experiência, ela vem com a linha do tempo. E o maior exemplo que nós temos na história do universo, para nós vermos a diferença de ser consagrado e iniciado, é o nosso Mestre Jesus Cristo, que se preparou, segundo a história, 30 anos e exerceu o seu papel na Terra, deixando o legado de ensino para todas as religiões durante 3 anos somente da sua vida. Cristo fez toda essa história que nós vemos em 3 anos, que era exatamente o período em que poderíamos dizer que ele estava iniciado para dar o seu trabalho, para dar a sua contribuição aqui na Terra, tratando-se ele de um homem reencarnado no nosso planeta também. Então fica aqui a nossa dica nesse ciclo, né? Nessa abertura de programas, falando de Umbanda, vamos falar num mês aí, né? Dessas questões de responsabilidades de dirigentes, chefes de terreiro, sacerdotes, pai santo e médiuns dentro da Umbanda, para que esperamos assim, com essa humilde colaboração, estarmos ajudando os nossos irmãos que estão desenvolvendo a sua mediunidade a trilharem esse caminho com os pés no chão e não deixarem se levar por influências, ilusões que fazem parte do nosso caminho de evolução e de amadurecimento também. Não é? Temos que saber dividir o joio do trigo, separar a ilusão da realidade. Se você quer acompanhar um pouco mais o meu trabalho, ouça o programa Umbanda do Bem, às terças-feiras, das 19 às 20 horas e quarta-feira, das 19 às 21 horas em radiotoxdearuanda.com.br. Você quer acompanhar o trabalho do Umbanda do Bem? Acesse lá o nosso site, onde tem acesso
também aos nossos programas anteriores que ficam gravados e disponibilizados como textos e estudos na nossa página. Acesse o site umbandadobem.com. Eu sou Gero Maita, vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro aqui no Falando de Umbanda. Um grande abraço e muito axé a todos vocês. Por que você não falou de segunda?